amores, tudo bem com vocês? Quem gosta de pão doce? Aquele pão doce tradicional de padaria com creminho em cima. Delícia, né, gente? Mas já aconteceu com vocês de irem à padaria, comprar um pão doce, aí vem aquele pouquinho de nada de creme em cima, o resto é só o pão, que às vezes está até seco? Acontece, né? É super chato. Mas isso acabou porque hoje eu vou ensinar vocês a fazerem seu próprio pão doce e com a vantagem que ele é super recheado de creme. Você vai enrolar a massa, vai ter recheio no pão todo. Fica maravilhoso, sensacional. Então bora pôr a mão na massa? Vamos começar com os ingredientes e o preparo da nossa massa do pão doce. Precisaremos de 4 colheres de sopa de açúcar refinado, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, o fermento para pão, 4 colheres de sopa bem cheias de manteiga, 1 ovo, 240 ml de leite morno e farinha de trigo até dar o ponto, algo em torno de 500 gramas. Então vamos ao preparo. A massa é facinha, você começa o preparo no liquidificador, aonde colocaremos o ovo, o leite, que eu dei uma mornadinha. Cuidado para não esquentar demais, hein, gente? Porque se o leite ficar muito quente, ele queima o fermento. Eu coloquei a manteiga alguns segundinhos no micro-ondas para ela dar uma derretidinha. Aí ficou assim. Vamos acrescentá-la também. Acrescentamos o sal, o açúcar e o fermento. Fechamos. Aí é só bater. Misturou bem? Tá bom, não precisa bater demais não. Despejamos o conteúdo do liquidificador em um bowl, aonde iremos acrescentando a farinha aos poucos. Acrescento uma quantidade boa primeiro e vou dar uma mexidinha. Acrescentamos mais farinha. Viu que tá meio seco já? É mão na massa. Você pode fazer na máquina de pão ou na batedeira também, mas eu tô fazendo na mão porque nem todo mundo tem, né? E pra mostrar que dá pra fazer sim, dessa forma. A massa já deu uma boa incorporada, agora é a hora de trabalhar ela, né? Sovar, bater. Olha, amores, como essa massa ficou bem trabalhada. Eu bati ela aqui, sovei uns 5 minutinhos. Parece que ela tá assim grudenta, né? Mas não tá, olha como minha mão tá limpa. Deixa eu mostrar pra vocês como eu trabalho a massa, como é um exercício, hein? É assim, ó. Você vai fazendo isso, e sovando, e jogando a massa. Pra que terapia quando se pode fazer pão? Aí agora eu vou passar um pouco de farinha em volta da massa para poder deixar ela crescendo. Aí eu pego uma touquinha de plástico descartável, cubro o nosso recipiente e deixo descansando até dobrar de volume, o que leva mais ou menos 1 hora. Após 1 hora, nossa massa já cresceu. Olha aqui como ela tá bonita, né? Dá pra ver até as bolinhas. Vou passar um pouco de farinha para poder despejá-la aqui na bancada. Aí vou polvilhar um pouquinho de farinha. Aí vamos abrir um retângulo com essa massa para poder despejar o creme, né? Rende um pão bem grandão essa massa. Vou utilizar aqui o auxílio do rolo para facilitar um pouquinho. Deixa eu tirar essa farinha. Quase não precisa de farinha, né, para mexer, porque a massa é tão boa.
Aí você escolhe o lado que você acha que tá mais bonito pra ficar do lado de fora, né? No caso, esse aqui que tá marcadinho, eu vou deixar pra dentro. Abriu essa espessura, mais ou menos de meio dedinho, né? Não precisa ser tão fino também, mas não pode ser muito grossa, porque daí a massa vai crescer e o creme vai sumir. Aqui está o nosso creme de leite condensado, que eu já ensinei para vocês no vídeo anterior. Então, se vocês não viram, corre lá pra ver antes de poder fazer esse pão, tá bom? Você pode fazer também o creme de confeiteiro, que inclusive tem receita aqui no canal também. Mas, na minha opinião, com esse creme aqui fica mais gostoso. Então, é só espalhar com uma colher mesmo sobre toda a massa. Espalhei o creme por toda a massa, deixei um pouquinho as bordinhas para ficar mais fácil para enrolar, né? Aí agora você enrola como um rocambole. Vai pegando as pontinhas e enrolando. Aí aqui no final eu vou subir e vou colar pra não vazar o creme, né? Aí fecho as pontas também. Opa, o creminho querendo escapar. Aí, gente, vocês vão beliscando assim pra poder fechar bem. No caso, tá um pouquinho difícil pra mim fechar, porque o meu creme, ele não ficou muito tempo na geladeira ainda, sabe? Deu tempo de esfriar, mas ainda não endureceu tanto. Mas, como eu precisava finalizar essa receita, eu tô usando assim mesmo. Então, no caso, eu vou fazer só de um formato. Mas caso você deixe o creme esfriar bem, endurecer, você pode cortar ele em fatias para ficar aquelas fatias mais bonitas, mais abertas, né? Ou mesmo colocar numa forma retangular, lado a lado. Eu, no caso, vou colocar nessa forma aqui redonda, simples, né? Essa é uma forma de chiffon cake de fundo removível, mas não precisa ser necessariamente essa forma, pode ser qualquer uma. Mas a mais simples e lisa que eu tenho é essa, então vamos lá. Então agora eu vou transferir a nossa massa recheada aqui pra forma. Uma missão um pouquinho difícil, hein? Amores, eu não consegui mostrar pra vocês colocando a massa aqui na forma, porque eu precisei de uma mãozinha, né? Aí o nosso câmera teve que interromper as gravações pra me ajudar a colocar. Mas não tem nada demais, eu só coloquei a massa aqui na forma untada com manteiga, tá bom? Aí agora eu vou fazer alguns cortes para que ela fique bonita, né? Quando cresça, apareça um pouquinho o creme e fique mais bonita quando assar. Você pode utilizar um estilete ou uma tesoura. Aí agora eu vou colocar uma touca de banho novamente e vou deixar crescer até que dobre de volume, para que possamos enfim assar o nosso pão. Após 50 minutinhos crescendo, o nosso pão ficou assim. Olha como ele cresceu bastante, gente, tá lindo, né? Aí agora eu vou pincelar uma geminha de ovo que eu bati com um pouquinho de água e depois vamos colocar creme, mais creme. Porque pão doce gostoso é assim, né? Tem que ter creme por ele inteiro. Tem uns pães que a gente compra, tem aquele pouquinho de doce em cima e não tem graça, ninguém merece. Se você não quiser usar gema, você pode passar geleia de brilho depois do seu pão assado, tá? Mas como hoje eu não fiz geleia de brilho, eu tô passando a gema, que é mais fácil. Terminamos de passar a gema, eu coloquei o restante do creme nesse saco de confeiteiro com um bico perlê, né? Um bico liso. Aí eu vou colocar mais um pouquinho de creme por cima.
Prontinho, agora levamos para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, 170 se o seu forno for elétrico e muito rápido, por aproximadamente 40, 45 minutinhos. Mas a partir dos 35 minutos é bom dar uma espiadinha, tá? Já volto mostrando o resultado final do nosso pãozinho. Amores, acabei de tirar o nosso pão do forno. Olha que lindo! Tá lindo demais, não tá? Fala a verdade. Agora, se você quisesse passar uma geleia de brilho pra ficar ainda mais bonito, você poderia. Entretanto, eu não vou fazer porque hoje eu não fiz geleia, então agora eu só vou desenformar. Acabei de tirar ele do forno, deveria esperar um pouquinho pra desenformar. Mas eu não aguento, gente, eu tenho que desenformar logo. Vou pegar aqui uma latinha pra poder colocar no fundo da forma, né? Que como ela tem o fundo falso, fica mais fácil. Espero que eu consiga descolar, porque o pão cresceu muito. Amores, e o pão ficou assim, olha que lindo. Né? Quase que eu desmonto ele todinho desenformando quente, mas eu não resisto, gente. Eu preciso desenformar logo. Vou cortar um pedacinho e mostrar para vocês como ele ficou, tá? Vamos cortar o nosso pãozinho e ver como ele ficou? Ah, gente, eu vou cortar quente mesmo, me desculpem. Espero que dê pra mostrar bem direitinho pra vocês. Vou cortar um pedação, que aí dá pra mostrar melhor os detalhes. Olha isso aqui, gente. Olha esse creme. Deixa eu colocar logo aqui no pratinho pra não cair. Olha que pão mais fofinho. É claro, se você deixar esfriar, o creme vai endurecer, né? E não vai escorrer assim. Mas, olha, eu não resisto. Eu preciso cortar pão quente. Deixa eu mostrar aqui dentro do pão como ficou pra vocês. Olha como esse pão cresce, gente. Que massa mais fofinha. Vocês já viram uma massa de pão doce ficar tão fofinha desse jeito? Olha aqui. Olha, desfia. Eu vou pegar esse pedacinho que eu tirei e experimentar. Itadakimasu! Amores, esse é o melhor pão doce que eu já comi na minha vida. Verdade, gente, sem falsa modéstia, esse pão é incrível, vocês precisam experimentar, porque vocês viram, fica creme na massa toda, sem falar na fofura, na leveza dessa massa de pão. Sensacional, gente, experimentem e depois me contem o que vocês acharam, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande beijo e até mais!